Eu também fui convidado para a conferência do Palácio Foz e senti-me enganado. Fui convidado pela doutora Sofia Galvão, que não me contou a história toda. Não me contou a história toda, isto foi em finais de dezembro, e a história não falava nos 4 mil milhões, nem pouco mais ou menos. Era repensar o Estado, redimensionar o Estado, reorganizar o Estado, e era uma discussão aberta a médio e longo prazo. Eu só me apercebi de toda a verdade num jornal semanal de grande, que fez agora 40 anos, no dia 5 de janeiro, que vem lá a notícia com o meu nome e o enquadramento todo da FMI, mais as pessoas que tomavam parte. Eu imediatamente me desvinculei daquilo, porque ia ser manipulado e ia ser enganado, porque tudo estava montado para que as pessoas da sociedade civil, escolhidas a dedo, fossem lá para dar cobertura a decisões que já estão tomadas. E eu realmente já não tenho idade nem estatuto para andar a ser enganado. Por outro lado, não reconheço nem competência pessoal, nem nível ético às pessoas que estão a fazer esta reorganização do Estado. Portanto, encarregaram disto um secretário de Estado, que deve ser muito brilhante como académico, Carlos Moedas. o Carlos Moedas, que não sabe nada de vida real, não sabe nada do Estado, como muitas das pessoas que estão hoje no governo, nem da sociedade portuguesa, nem do Estado. E, portanto, vão ali para aprender e para, num mês, quererem reformar o Estado. Bem, só loucos. Em princípio, amanhã deve sair um artigo meu no Diário Notícias a este respeito, e eu digo que só jovens muito arrogantes podem ter uma ideia destas. O senhor fala em rapaziada. É que eu chamei rapaziada. Ou então Robespierre, mas o Robespierre acabou mal. Também queria reformar a sociedade completamente. Porque toda a atividade da reitoria, da universidade, tem que passar pelo Conselho Geral para ser aprovada. Aprovámos o orçamento, passado um mês, aquele orçamento estava completamente desatualizado. Porque vieram novos cortes. E, não sei se foi em outubro ou novembro, que tivemos a reunião no Conselho Nacional de Educação, em que os reitores que estão lá dizem: nós não vamos conseguir pagar nada a partir de junho. Não temos dinheiro a partir de junho. E depois, se calhar, o plano de atividades pode ter que sofrer consequências. Portanto, estamos perante uma espécie de um caos burocrático, inclusive. Mas há aqui uma questão importante. É quem cria esta instabilidade toda é o Governo. O Governo cria muita instabilidade em todas as atividades, nomeadamente esta questão dos vencimentos e do 12º mês e do 10º, tudo isso. Mudam de opinião com tanta facilidade e com tanta rapidez que a dada altura é quase impossível viver. Que as instituições têm a vida difícil. As instituições... Essas decisões também vêm sendo tomadas à medida que as visitas da Troika vão acontecendo, não é? O que acontece, deixe-me só acabar, não quero passar aqui a palavra a todos. Acontece que tudo isto tem que ser implantado, implementado, decidido, porque falhou todo o processo de sacrifício e decisões que tinham sido tomadas antes. E agora vêm umas a seguir às outras. E este, como julgo que já foi dito aqui, este estudo do FMI foi encomendado. Este estudo do FMI foi encomendado e combinado com o Governo. Quer dizer, o Governo, não sendo autoridade moral nem institucional, nem legitimidade, para nos dizer: tem que se fazer isto. E vai pedir ao exterior para apresentar um estudo que foi feito tão à pressa, está cheio de erros, como as pessoas que se debruçaram sobre ele verificaram. E depois, quando chegou aqui, estava incompleto. O estudo está incompleto e há uma fuga de informação, um leaking, e quando aquilo vai para os jornais, está incompleto. Tem que ser pedido pelo Governo a Washington, ao FMI, que acabe o estudo rapidamente, no dia em que à tarde o Secretário de Estado Carlos Moedas vai apresentar. Portanto, estamos aqui numa... Vai apresentar, não, vai falar sobre isso. Dizer que está muito bem feito. Processo de uma incompetência, de uma irresponsabilidade, desculpe utilizar esta palavra entre comas, de um desenrascanço inaceitável para o Estado. Não, o Estado não pode funcionar assim. Eu também escrevi um artigo para o Expresso aqui há uns meses, no princípio de outubro ou setembro, antes disto se ter gravado, que se chamava 3 refeições diárias. Dava o exemplo da União Soviética depois da queda da União Soviética, não, da Rússia, depois da queda do Império Soviético, e depois dizia: o senhor pode ter as contas acertadas, mas pode ter as contas acertadas sem população, sem emprego e com fome.
E, portanto, nós estamos a caminhar para aí. E, portanto, acha que sim? Não sabemos se estamos a caminhar para as contas acertadas. Daniel Bessa, há pouco disse, vamos ver no final do é muito bom ter as contas acertadas, mas não seja desta maneira. Estamos a não ter as contas acertadas e estamos a ter uma população desempregada e com fome. E com fome. Repare, há aí câmaras municipais que estão, as IPSS já não têm capacidade para resolver esses problemas. Algumas câmaras estão elas próprias a fazer isso. Portanto, isto não é com certeza o caminho do futuro. Hoje o país está completamente desmoralizado. Esta cena, estas situações do desemprego e da imigração são desastrosas. Desastrosas. Eu dei comigo aqui há uns meses atrás. Acordei durante a noite e comecei a pensar no país e comecei a chorar. Mas não é por mim, não é pela minha família. Eu tenho sorte, tenho saúde, eu e a minha mulher, as minhas filhas, os meus netos, tudo funciona bem dentro. Sente-se, de certa forma, defraudados os valores e os ideais que presidiram à construção democrática? Tão mal governados. Isto era, eu escrevi no tempo do engenheiro Sócrates ainda, escrevi esta crise pós-Expresso, era previsível e evitável. Era completamente previsível. Eu ando a escrever isto desde 2006. Em 2006, dei uma aula, e uma coisa que foi para a Associação Portuguesa de Ciência Política, tenho 20 sinais premonitórios de uma... Mas o senhor não acha que a sociedade portuguesa está muito resignada? Não. Daniel Sampaio dizia uma expressão muito interessante. Os portugueses não protestam, não reivindicam e não são capazes de se organizar. Em 2010, fui um dos criadores de uma coisa chamada PASC, Plataforma Ativa da Sociedade Civil. Começou com 10 associações, entre as quais a SEDES, com o professor Campos e Cunha, o Dr. João Salgueiro, o professor Gentil Martins e muito mais. Mas não é uma organização de pessoas, é uma organização de associações. Em janeiro de 2010 tínhamos 10 e agora temos 30. Temos feito uma série de atividades a nível regional, a nível central, de conferências grandes. Não conseguimos ter cobertura dos meios de comunicação social. Porque tudo isto está muito bloqueado pelo poder dos partidos e das ligações que a comunicação social, por vezes, para os teus partidos. Tudo quando não vem dos partidos, não interessa.